A verdade sobre dinheiro que ninguém te contou é que ele não obedece esforço, diplomas ou sorte, ele obedece à sua consciência. Se isso soa estranho, é porque fomos condicionados a acreditar que riqueza vem apenas de trabalho árduo e sacrifício. Mas, se fosse assim, por que algumas pessoas trabalham a vida toda e continuam quebradas, enquanto outras parecem atrair dinheiro sem esforço? A resposta está naquilo que elas assumem como verdade sobre a realidade financeira, e é exatamente isso que Neville Goddard ensina com a lei da Assunção. Se você ainda acredita que precisa ver para crer, está fazendo o processo ao contrário. A manifestação da riqueza não começa no mundo externo, mas sim dentro da sua mente. O problema é que a maioria das pessoas observa a conta bancária vazia, sente frustração e, sem perceber, reforça o ciclo da escassez. Elas querem ficar ricas, mas vivem na frequência da falta. Resultado: a realidade só continua repetindo aquilo que já foi assumido internamente. Mas, e se eu te dissesse que há um jeito de virar esse jogo, sem depender da sorte ou do mercado financeiro? O que você está prestes a aprender não é teoria vazia, nem pensamento positivo barato. Trata-se de uma técnica comprovada que já transformou a vida de inúmeras pessoas. Você vai entender por que seu saldo bancário atual é apenas um reflexo das crenças que você carrega. Como reprogramar sua mente para enxergar dinheiro de forma diferente e, mais importante, como ignorar a realidade atual e se alinhar à riqueza de um jeito que funcione de verdade. Mas antes de continuarmos, deixe-me te avisar. O que você vai descobrir aqui pode desafiar tudo o que você aprendeu sobre dinheiro até agora. Então, se está pronto para mudar completamente a forma como enxerga a abundância, continue assistindo, porque o que vem a seguir pode ser o maior desbloqueio financeiro da sua vida. A ilusão do dinheiro. Seu saldo bancário é uma ilusão bem arquitetada. Parece concreto, mas não passa de um reflexo das crenças que você carrega sobre riqueza. O número que você vê na tela do banco é apenas um eco do que sua mente aceita como possível. Se você acredita que dinheiro é escasso, sua realidade sempre encontrará formas de confirmar isso. Mas se internalizar que a abundância é o estado natural da consciência, seu mundo externo começará a refletir essa verdade. O dinheiro por si só não tem poder algum. Ele apenas responde às suas suposições mais profundas. Veja o caso de quem ganha na loteria e pouco tempo depois perde tudo. A mente dessas pessoas nunca aceitou verdadeiramente a riqueza, por isso elas a sabotam sem perceber. Não se trata de azar, e sim de programação mental. Você pode ganhar milhões, mas se sua identidade não for compatível com essa nova realidade, logo voltará ao ponto de partida. É como tentar encher um balde furado. Você pode até conseguir colocar mais dinheiro na conta, mas se suas crenças estiverem presas à escassez, o dinheiro escapará de alguma forma. Despesas inesperadas, maus investimentos, dívidas. A mente sempre busca equilíbrio com o que considera normal. Então, se o normal para você é sobreviver no aperto, sua vida financeira refletirá isso. O que fazer então? Primeiro, observe suas reações emocionais ao lidar com dinheiro. Sente ansiedade ao pagar contas? Culpa ao gastar consigo mesmo? Essas são pistas sobre o que sua mente acredita ser verdade. Em vez de apenas trabalhar mais ou cortar gastos, que tal começar a reformular essas crenças? A chave não está no que você faz, mas no que você assume como certo sobre dinheiro e prosperidade. E se, em vez de se preocupar com a falta, você começasse a viver como alguém que já está em harmonia com a riqueza? Parece ousado, mas é exatamente assim que a lei da Assunção transforma realidades. Afinal, a mente pode ser seu maior obstáculo ou sua melhor aliada quando se trata de prosperidade. A mente é o obstáculo.
A maior barreira para a riqueza não está no mundo externo, mas dentro da própria mente. Neville Goddard ensina que tudo o que vivemos é um reflexo direto do que assumimos como verdade. A maioria das pessoas deseja mais dinheiro, mas inconscientemente rejeita essa possibilidade. Foram programadas desde pequenas para acreditar que riqueza é para poucos, que dinheiro corrompe ou que só pode ser conquistado com sacrifício. O resultado? Um ciclo invisível de autossabotagem, no qual a realidade apenas confirma essas crenças limitantes. Essas suposições internas funcionam como um sistema operacional oculto, rodando nos bastidores e moldando as decisões financeiras. Alguém pode se esforçar, estudar investimentos e buscar novas fontes de renda, mas, se no fundo acredita que dinheiro é algo difícil de manter, sempre encontrará uma forma de perdê-lo. É o caso clássico de quem ganha mais e, de repente, as despesas aumentam na mesma proporção. A mente, guiada pela lei da assunção, sempre busca confirmar aquilo que considera real. O problema é que o cérebro não distingue realidade de crença. Se você cresceu ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, sua vida se tornará uma eterna luta por dinheiro, pois essa ideia foi assumida como verdade. Agora, observe as pessoas que veem riqueza como algo natural. Elas não fazem tanto esforço, mas de alguma forma, o dinheiro sempre flui para elas. Parece mágica, mas é apenas o poder da consciência atuando em seu favor. A boa notícia, esse software mental pode ser atualizado. O primeiro passo é identificar quais histórias sobre dinheiro você comprou sem perceber. Faça uma lista das frases que ouviu sobre riqueza na infância e analise como elas ainda influenciam sua vida. Agora, pergunte-se: isso é realmente verdade ou apenas uma suposição que aceitei sem questionar? Neville Goddard explica que, ao modificar o que assumimos internamente, a realidade externa se ajusta de acordo. Se sua mente pode criar barreiras, também pode removê-las. E é aí que entra o poder da reprogramação financeira. A lei da assunção mostra que tudo o que você vê ao seu redor começou primeiro como um estado de consciência. Então, se riqueza é um estado mental, antes de ser um saldo bancário, o que aconteceria se você assumisse agora, sem hesitação, que já é financeiramente livre? Reprogramação da realidade financeira. Se a realidade financeira é um reflexo das crenças internas, então mudar essas crenças significa mudar a própria vida. Neville Goddard ensina que a lei da assunção não apenas explica esse fenômeno, mas também oferece o caminho para transformá-lo. Tudo começa com a identificação daquilo que você realmente acredita sobre dinheiro. Se você ainda assume que riqueza é algo distante ou difícil de alcançar, sua experiência continuará refletindo essa visão. Mas se mudar essa suposição, a realidade se ajustará a essa nova percepção. A reprogramação financeira não acontece apenas por pensamentos positivos aleatórios, mas por uma mudança profunda na identidade. Se você assume que é uma pessoa financeiramente próspera, suas ações e decisões naturalmente seguirão essa direção. Quer um exemplo? Imagine duas pessoas em situações idênticas. Uma se vê como alguém sempre apertado financeiramente e outra se vê como alguém que sempre encontra oportunidades. Adivinha quem enxerga e aproveita chances que a outra nem percebe? A consciência é a chave. Para colocar isso em prática, comece treinando sua mente para aceitar novas verdades. Neville Goddard sugere o uso de técnicas como a imaginação sensorial, onde você se visualiza já vivendo a realidade desejada. Não se trata apenas de sonhar, mas de assumir internamente que já é verdade. Feche os olhos e sinta como é abrir um aplicativo bancário e ver um saldo expressivo. Como você se comportaria se já tivesse essa realidade? Pratique essa sensação até que pareça natural.
Outra ferramenta poderosa é a repetição de afirmações, alinhadas com sua nova identidade financeira. Mas atenção, não basta dizer "eu sou rico", se no fundo você não acredita nisso. A chave está em escolher afirmações que sua mente possa aceitar, como "o dinheiro chega a mim de maneiras inesperadas", ou "eu sempre encontro soluções financeiras criativas". Aos poucos, essas ideias criam raízes e se tornam seu novo estado de consciência. A lei da assunção mostra que sua realidade é apenas o espelho daquilo que você aceita como verdadeiro. Se você continuar assumindo falta e escassez, é isso que continuará manifestando. Mas, se mudar a forma como se vê financeiramente, o mundo ao seu redor começará a apresentar provas dessa nova realidade. E o mais fascinante, a neurociência confirma que o cérebro é altamente adaptável a novas crenças. Neuroplasticidade e riqueza. Seu cérebro não está fixo em uma única forma de pensar. Ele pode ser reprogramado para aceitar a riqueza como algo natural. A neuroplasticidade, comprovada pela ciência, demonstra que novas conexões neurais podem ser formadas a qualquer momento, remodelando crenças antigas. Neville Goddard já ensinava isso há décadas por meio da lei da assunção. Ao assumir internamente uma nova realidade financeira, a mente cria novas estruturas que reforçam essa percepção. O problema é que a maioria das pessoas ainda está presa a padrões de escassez que foram programados desde a infância. O cérebro humano tem um viés natural para repetir o que já conhece, mesmo que isso signifique continuar preso à falta de dinheiro. Se você sempre viveu dificuldades financeiras, sua mente condicionou-se a ver escassez em tudo. Mas e se fosse possível treinar o cérebro para enxergar oportunidades e riqueza com a mesma naturalidade? É exatamente isso que acontece quando alguém começa a praticar a lei da assunção de forma consistente. Pequenas mudanças na forma de pensar começam a criar um novo padrão interno. Um estudo sobre neurociência e prosperidade mostrou que pessoas que visualizam riqueza de maneira sensorial, imaginando cheiros, sons e emoções associadas à abundância, têm maior sucesso em manifestar dinheiro do que aquelas que apenas desejam passivamente. Isso acontece porque a mente não distingue realidade de imaginação intensa. Quer um exemplo? Se você fechar os olhos e visualizar com clareza que está segurando um maço de dinheiro, sentindo sua textura e cheiro, o cérebro responde como se aquilo já estivesse acontecendo. A prática consistente desse tipo de mentalização começa a remodelar as conexões cerebrais. Isso pode ser potencializado por meio de ações simples, como escrever diariamente uma nova narrativa sobre sua vida financeira, substituir pensamentos de escassez por afirmações de prosperidade e até mesmo observar seus hábitos e padrões inconscientes com relação ao dinheiro. O objetivo não é apenas repetir frases positivas, mas realmente criar um novo modelo mental que aceite riqueza sem resistência. A neurociência e os ensinamentos de Neville Goddard se cruzam em um ponto crucial. A mente é programável e pode ser ajustada para manifestar qualquer realidade. Quando você treina seu cérebro para operar na frequência da abundância, ele começa a reconhecer e atrair oportunidades que antes passavam despercebidas. E, uma vez que sua identidade interna muda, a vida externa inevitavelmente segue o mesmo caminho. Mas para que essa transformação seja real, é preciso ir além da teoria e começar a viver como se a riqueza já fosse uma realidade. Viver como se já fosse rico. A maioria das pessoas espera ter dinheiro para então se sentir rica. Mas Neville Goddard ensina que a ordem está invertida. A lei da assunção deixa claro: primeiro você assume a identidade de uma pessoa próspera, e só então a realidade se reorganiza para refletir essa nova versão sua. Parece contraintuitivo,
Mas é exatamente assim que os mais bem-sucedidos operam. Eles não esperam sinais externos para se sentirem ricos. Eles já vivem com essa mentalidade antes mesmo de verem qualquer prova material. Isso não significa sair gastando irresponsavelmente ou fingir algo que não existe. Trata-se de adotar a postura, a mentalidade e as emoções de alguém que já conquistou a riqueza. Como você caminharia se soubesse que dinheiro nunca mais será um problema? Como tomaria decisões financeiras se tivesse plena confiança na sua prosperidade? A resposta para essas perguntas não está no futuro, mas sim na forma como você decide se comportar agora. O externo sempre segue o interno. O problema é que muitas pessoas confundem isso com pensamento mágico. Mas a verdade é que esse conceito tem fundamento até na psicologia comportamental. Se você se vê como alguém financeiramente próspero, começará a tomar decisões mais estratégicas, se colocará em ambientes melhores e criará um ciclo de oportunidades que reforça essa identidade. O contrário também é verdadeiro. Quem se enxerga como pobre tende a agir de forma que confirma essa crença, mesmo sem perceber. Quer um exercício simples? Pegue uma decisão financeira comum e pergunte-se: se eu já fosse rico, como eu agiria aqui? Não significa gastar mais do que pode, mas talvez escolher qualidade em vez de preço baixo, valorizar seu tempo ou até parar de se preocupar obsessivamente com cada centavo. Ricos não fazem escolhas a partir do medo da falta, mas sim da confiança na abundância. Adote essa postura em pequenas coisas e veja como sua realidade começa a mudar. A lei da assunção não exige esforço físico extremo, mas sim um alinhamento interno inabalável. O universo sempre responde àquilo que você assume ser verdade, e quando você começa a viver como alguém que já possui riqueza, portas começam a se abrir de formas inesperadas. Então, se esse conteúdo fez sentido para você e quer continuar aprendendo como assumir a mentalidade da riqueza e manifestar a realidade financeira que deseja, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos que vão aprofundar ainda mais esse conhecimento e te ajudar a transformar sua vida financeira de uma vez por todas.